E no quadro Seus Direitos de hoje, vamos falar do direito de arrependimento na hora de viajar de avião. Uma regra da Agência Nacional de Aviação prevê a devolução do valor da passagem caso a desistência aconteça até 24 horas antes do embarque. Tudo pronto para viajar, mas aí surge um imprevisto e você precisa cancelar a passagem. Muitas pessoas acabam tendo problema nessa hora e não recebem o valor que gastaram. É o caso do Marcos. Comprei passagem para São Paulo, desisti. Na verdade, eu não tive nenhum retorno na minha passagem, porque era promocional e assim por diante. Então, eu acho que tinha que ser mais exposto isso. Pois essa situação pode estar com os dias contados. Uma regra da Agência Nacional de Aviação Civil planeja obrigar as empresas aéreas a devolver o valor integral da passagem. Mas para isso, o cancelamento deve ser feito em até 24 horas antes do embarque. A medida tem base no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. É o chamado direito do arrependimento. A medida ainda não está em vigor, mas serve de alerta para as empresas se prepararem. Caso o passageiro resolva que não vai subir aquela rampa e fazer o embarque, ele terá que receber de forma imediata todo o valor que pagou. Já desisti, a gente perde dinheiro, né? Porque acaba você pagando uma tarifa cheia e depois o reembolso às vezes não é nem um terço, nem metade daquilo que pagou. É uma boa, né? Até porque o dinheiro que eu paguei, ele não vai diminuir nem aumentar, é aquele dinheiro, né? E para saber os detalhes desta nova regra da Agência Nacional de Aviação e os direitos do consumidor, eu converso agora com o advogado de Relações de Consumo, Rogério Rocha. Oi, Rogério, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Rogério, o que falta ainda para que esta lei comece a valer? Na verdade, o que existe é uma proposta que a ANAC estuda ainda e fará audiências públicas onde discutirá a possibilidade dessa desistência em até 24 horas, onde não será cobrado do consumidor nenhum tipo de tarifa ou mesmo a multa contratual oriunda dessa relação. Ainda é uma discussão, uma proposta que está em discussão, não há nada de prático ainda, tanto que a ANAC tem até a previsão que essa resolução seja divulgada ou seja sancionada pela agência só no ano de 2015. 2015 ainda, então vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho e o que acontece é que nessas relações os consumidores sabem muito pouco seus direitos e é importante que eles saibam que o prazo para desistência, a desistência do consumidor pode ser a qualquer tempo. Não há necessidade que seja feito com uma semana antes, 10 dias. É claro que existe um contrato estabelecido com a agência, com a empresa aérea, e ele deve observar, em caso de desistência, o percentual de multa, que também não deve ser um percentual excessivo nem abusivo, sob pena de onerar excessivamente o consumidor e fazer, logicamente, com que ele se sentir prejudicado, busque a reparação no judiciário. Vale lembrar que hoje já é possível fazer isso, só que tem uma taxa, né? Já é sim, considerável. Inclusive em casos de remarcação, onde as companhias aéreas, por exemplo, cobram 40%, 50%, essa taxa é uma taxa abusiva. O que o judiciário tem aceito, e até mesmo em algumas decisões, são taxas que variam em até 10% do valor pago, em caso de remarcação, em caso onde o consumidor não deseja fazer a viagem naquele horário e ele possa fazer em outros. Rogério, se o passageiro decidir, né, e achar abusivo isso aí, tem algum local que pode recorrer, que de repente pode pedir alguma revisão desses valores, dessas taxas? Claro, o consumidor que se sentir prejudicado, ele deve sempre procurar os seus direitos e essa relação de consumo é tutelada por um código. Se ele passou por essa situação e a companhia aérea às vezes nem devolveu o dinheiro, isso é um caso que acontece com frequência, nem no cartão de crédito, nem tampouco o dinheiro em espécie, ele pode procurar um advogado, propor uma ação de reparação de danos. Até mesmo se devolveu os valores, vai devolver uma quantia abusiva, porque o prejuízo da companhia ele é muito pequeno nesses casos. Ela vende certamente a passagem para outro consumidor. E ele pode sim, deve procurar um advogado, propor uma ação que o judiciário tem entendido que essas questões também são decididas em favor dos consumidores. Rogério, como tem sido essa relação? Nos últimos anos a gente tem visto aí que a população tem tido acesso maior a essas passagens, às viagens aéreas. Como tem sido essa relação? De repente as empresas elas estão começando a perceber que o movimento aumentou, os problemas aumentaram, mas tem que respeitar? Isso, o movimento aumentou, os problemas aumentaram mais ainda e a relação ainda é muito longe do que a gente espera que seja uma relação de consumo. Então, a partir dessa democratização das passagens, hoje
você paga muito barato para viajar de avião, e essa mudança não acompanhou a mudança de comportamento do consumidor no sentido de se informar melhor, de saber realmente o que ele pode e o que não pode fazer. Nesse sentido, é imprescindível que ele faça valer o seu direito. Ele não deve pedir favor nenhum para a companhia. Aliás, é importante dizer também que em relação de consumo não existe favor, né? Existem direitos e obrigações. A obrigação principal do consumidor é pagar pela passagem, fazer uso daquele transporte de qualidade com eficiência que o consumidor merece receber. Mas então, se ele passa por isso, é imprescindível que ele reclame. Como reclamar? Pode reclamar na central de atendimento, reclamar na Agência Nacional de Aviação Civil, e também uma maneira importante dele se resguardar é reclamar através de e-mail, seja o e-mail de ouvidoria da companhia aérea, que ele busque o e-mail para poder deixar registrado aquela reclamação, para que se porventura houver um problema futuro, ele possa, sim, demonstrar que ele tentou resolver administrativamente e amigavelmente, e se propor uma ação no judiciário, ele vai ter também subsídios para poder provar aquilo que ele disse. Imprimir tudo, guardar e deixar... Imprimir, guardar, inclusive essas promoções que dia e noite aparecem pela internet, ele dá print na tela de todas as páginas para que ele possa guardar, e se amanhã tiver algum problema, tomara que não tenha, mas se tiver, ele tenha pelo menos a precaução de se prevenir. Ok, Rogério, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do TJ. Muito obrigado, eu agradeço e me coloco à disposição. Ok, eu conversei agora com o Rogério Rocha, ele que é advogado de relações de consumo.